Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre mais um julgamento no STF e mais uma vez que o Alexandre de Moraes ficou nervoso. Por quê? Porque está vendo a narrativa dele desmoronar com muita facilidade, né? Não tem como ele chegar no final desse julgamento e ter algum resquício de justiça na condenação que ele vai fazer. Ele vai condenar o Bolsonaro? Vai condenar, a gente já sabe, já está tudo escrito. Esse julgamento é um show, é um espetáculo circense que eles estão fazendo lá no STF para chegar nesse resultado. Mas isso não muda o fato de que está ficando chato, porque as pessoas começam a olhar e começam a perceber que as testemunhas destroem completamente o relatório da PF, o Gonê não sabe o que fazer, o Gonê fica perdido, o Aldo Rebelo foi chamado como testemunha de defesa do Almir Garnier, destruiu a versão que o pessoal estava colocando lá, e aí o Gonê tentou responder, esqueceu o microfone ligado e falou que fez cagada e não sei o que lá. Putz, que cambada. É o que eu falo pra você, bicho. Esse governo é o suprassumo da incompetência. O pessoal tem essa ideia de que ditador é muito competente, é muito durão. Não, o ditador faz muita cagada, cara, por natureza. Se o cara fosse esperto, se ele tivesse o poder pela própria influência, pela própria capacidade, não precisava ser ditador. O Alexandre de Moraes, ele fica falando grosso, fica falando as coisas, né? Aqui, olha, ele ficou nervoso com ameaçou prender o Aldo Rebelo. Meu amigo, a pessoa que ameaça prender a outra, e não prende, né? Tá demonstrando o quão fraco é o argumento dela, porque é o que precisa nesse caso, né? O cara ficou chateado porque o Aldo Rebelo estava destruindo o relatório da PF lá no STF. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Fernando Amandio, essas notícias foram sugeridas por várias outras pessoas, e obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como vocês sabem, o julgamento lá do caso lá do, entre aspas, golpe do Bolsonaro, continua sendo feito a toque de caixa, com um monte de testemunha sendo chamada, o Alexandre de Moraes correndo com tudo, não, porque tem que falar de testemunha tudo aí, rápido, correndo, corre aí, não sei o que lá. A impressão que dá é que ele já tá naquele negócio que eu vou ser preso a qualquer momento, eu vou ter que fugir do Brasil a qualquer momento, não sei o que lá, ou pior, né, vou ter que fugir para o meio do Brasil a qualquer momento para parar de ficar no círculo aqui de Brasília a qualquer momento, então quero condenar o Bolsonaro antes de ir embora. A impressão que dá do Alexandre de Moraes é essa, né? E aí, ó, se o senhor não se comportar, vai ser preso por desacato, disse o STF, o testemunho do Aldo Rebelo, né? E o Aldo Rebelo não calou, não, continuou falando. E foi preso? Não, não foi preso. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes é um idiota. Isso é típico de pessoa com baixa capacidade, com baixo QI. Usar QI para ofensa vale, tá? O QI vale para isso. Para racismo, para ofensa. Para outra coisa não vale, não. Mas para ofensa vale. Pessoas com baixo QI, como Alexandre de Moraes, aí realmente acontece esse tipo de coisa. A pessoa tenta se afirmar na base da violência, na base da ameaça. Não, porque se você não fizer isso, você vai fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou mandar prender e arrebentar, e vou botar o pau de arara aqui pra gente começar a testemunha tudo em pau de arara e não sei o que lá. Esse é o Alexandre de Moraes, é o despreparado que esse pessoal colocou para tentar anular Bolsonaro. E estão dando um presente para o Bolsonaro em última análise. Pode parecer muito ruim isso, mas esse cara tá fazendo tanta merda, mas tanta merda, que tá ajudando o Bolsonaro no final das contas aqui. O que aconteceu, né? Aqui, ó, o Aldo Rebelo foi chamado a depor como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier. Lembra que o Almir Garnier foi acusado por algumas pessoas de ter sido o único que ficou do lado do golpe do Bolsonaro, né? E depois desmentiram isso, o Freire Gomes falou que não, mesmo o cara da aeronáutica, que disseram que ele confirmou que o cara da marinha, mesmo ele, não disse que não tinha certeza, que não era assim, que ele achava que o Garnier estava do lado do Bolsonaro, mas que não tem nenhuma evidência disso. E aqui, ó, o entreveiro aconteceu quando o Rebelo pareceu relativizar as acusações contra o militar. Meu amigo, ele é testemunha da defesa. É óbvio que o papel dele ali era diminuir as acusações contra o cara, evidentemente. Aqui, ó. Não, o que o Alexandre de Moraes esperava? Uma testemunha de defesa que fosse fazer acusação. O problema do Alexandre de Moraes, a gente sabe qual que é que o caso dele é tão frágil, que qualquer coisa desmonta o caso dele. E aí ele fica se agarrando nessas coisas. Não, porque não pode, porque ele falou, não pode falar isso. Aqui, ó. O entreveiro aconteceu quando o Rebelo pareceu relativizar acusações contra o militar, que teria dito que estava à disposição de Jair Bolsonaro para apoiar o plano do golpe. Aí o que o Rebelo falou, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa, que é a força de expressão.
força de expressão não pode ser levada de forma literal. Quando alguém diz que estou à disposição, não pode ser lido de forma literal. Caraca, o que o Rebelo falou aqui é o óbvio. Evidentemente, a expressão que existe, estou à disposição, quer dizer que, ó, tamo aí, tamo junto. Quer dizer que ele vai fazer qualquer coisa, que se o Bolsonaro chamasse ele para dar um golpe, ele ia dar um golpe? Não, não quer dizer nada disso. Quer dizer que eu estou à disposição e coisa e tal. Olha o nível que está o Alexandre de Moraes, para o plano dele da Polícia Federal, lá para idiotice, para ficção científica escrita pela Polícia Federal funcionar, o estou à disposição do Garnier quer dizer, não, se tiver um golpe, vamos dar golpe, eu estou à disposição, vamos lá, vamos embora dar o golpe. Não quer dizer isso, meu irmão. Ele falou só, estou à disposição, qualquer coisa chama aí, presidente, a gente conversa e coisa e tal. Aqui, ó, Moraes então advertiu o depoente, dizendo que ele não poderia interpretar a fala de Garnier na reunião, dado que ele não estava presente no encontro golpista. Aí o que o Rebelo falou? A minha apreciação sobre a língua portuguesa é minha e não vou aceitar censura. Caraca, puta que pariu, cara, olha só. O Aldo Rebelo é um comunista filho da puta, mas ganhou uns pontos comigo nessa aqui, ó. Não vou aceitar censura, retrucou o Rebelo. Se o senhor não se comportar, vai ser preso por desacato, disse o Moraes. Rebelo não se intimidou e chegou a fazer uma pergunta sobre os detalhes do inquérito, sendo interrompido pelo Paulo Gonet da PGR. Ganhou uns 10 pontos comigo o Rebelo nessa história aqui. Ganhou mesmo, ganhou mesmo. Ué, mas, de novo, o cara é testemunha de defesa. Fizeram uma pergunta para ele. Ele tá respondendo a pergunta. Ah, o Alexandre, você não pode interpretar. O Alexandre de Moraes, você não é acusação, meu amigo. Você não é procurador, você não é Ministério Público. Você não é a PGR. Alexandre de Moraes, você é o juiz, cara. Você forma a sua convicção a partir do que fala o promotor e a partir do que fala o advogado e o que fala a testemunha chamada. Você não precisa falar as coisas, você não vai falar, entrar nesse assunto de criticar a testemunha, não, que você tem que se ater, não pode interpretar e coisa e tal. Cara, você está agindo como promotor, cara, você quer acusar as pessoas, isso está errado. Isso mostra o circo que é esse julgamento todo. O Alexandre de Moraes já tem certeza que todo mundo culpado, aliás, né, mais do que isso, né, a impressão que dá é que ele armou essa coisa toda para ser todo mundo culpado, ele encomendou da PF um relatório, olha, encomenda um relatório, tem que ter um relatório apontando um golpe, porque só isso justifica aquela peça de ficção que foi gerada pela PF. O pessoal ali forçou a galera, escrevam alguma coisa, tem que chegar num golpe, não interessa o que aconteceu, o que deixou de acontecer, tem que ter um golpe no final das contas, né? Aí, o Rebelo não se intimidou e chegou a fazer uma pergunta para a PGR. Aí o Gonet respondeu e falou, não, que só quem fazia as perguntas, né, são a defesa e a acusação e não o depoente e coisa e tal. Pois é, mas o ponto central do depoente, da testemunha, é o seguinte, você faz a pergunta, a testemunha responde como ele quiser. É verdade, ele não pode começar a falar outras coisas, ou né, puxar papo e coisa e tal, mas a maneira como ele responde a pergunta, a testemunha está ali para isso. Ele está contribuindo no julgamento dessa forma. Se o Alexandre de Moraes já tem certeza que o cara ia dar o golpe e coisa e tal, como parece que é o caso, né? Para que chamar testemunha, Moraes? Acaba com esse circo de uma vez, pô. Assume que tu é um inquisitor de uma vez, que já tem a convicção que você tá acusando, você é a vítima, você é o acusador, você é a porra toda, e manda prender de uma vez, caralho. Pra que tá fazendo esse showzinho à toa? Tu já sabe que vai condenar o cara, tu já decidiu que tá condenado, tu já tá atuando como acusador na parada. Que porra é essa, né? Mas aí que tá, é o que eu falo pra vocês. O fato do Alexandre de Moraes ter ficado nervoso com essa história já mostra que ele tá percebendo o problema, ele tá sentindo o problema, ele tá sentindo que a coisa toda não se sustenta. Por mais que já esteja tudo combinado ali, que o pessoal do STF vai votar pela condenação, que tá todo mundo fudido, teve golpe, coisa e tal. Por mais que tenha tudo isso, o Alexandre de Moraes percebe a fragilidade da coisa, né? Aqui, ó, Rebelo então passou a defender Garnier. Nas Forças Armadas, a hierarquia é mais rígida exatamente na Marinha. Garnier sempre foi muito respeitoso, tinha muita hierarquia e disciplina. E ele sempre foi muito rigoroso no cumprimento das duas coisas, disse Rebelo. Os fuzileiros não discutem ordem nem questionam ordem, por isso, sempre estão à disposição dos superiores, disse o Rebelo. E pronto, essa foi a pergunta dele, foi a resposta dele, pronto. Ah, você não gostou? A PGR pode fazer outras perguntas, pode chamar outras testemunhas, pode falar outras coisas. O que não pode é proibir a testemunha de falar o que a testemunha acha sobre o assunto, né? Olha o problema que o Alexandre de Moraes está comprando com essa história, né? Aqui, ó. Depois do momento de tensão, o depoimento de Rebelo foi encerrado sem maiores consequências para o ex-ministro.
Ou seja, Alexandre de Moraes não apenas é um covarde, um idiota, um burro, como também é um fraco, porque ameaçou e não fez, não prendeu o Rebelo. Né? Não que devesse ter prendido o Rebelo, acho um absurdo isso. Mas, de qualquer forma, ameaçou e não fez. Mais uma vez, covarde, fraco e burro. Né? Burro porque fica explícito isso. Cada vez que ele se descontrola e sai em cima de uma testemunha, fica mais patente que esse julgamento é um julgamento show, que não tem absolutamente nada de justiça sendo discutido aqui. É um showzinho para poder dizer depois que vai condenar. Ah, mas fizemos, ouvimos as testemunhas, teve a ampla defesa e não sei o que lá, e condenamos depois de tudo isso. Não, porra, tu já tá dizendo em todo julgamento, em cada sessão desse julgamento, o Alexandre de Moraes faz questão de dizer que já tá todo mundo condenado, chamar todo mundo de golpista e coisa e tal. Pra que essa palhaçada toda? Pra que esse circo? Condena de uma vez, porra. Até o Gonê fez merda também. O Gonê é outro que também tá nessa história, né? Certamente tá encomendado ali. Não, que tem que ter um golpe. O Gonê inventou um golpe dele lá. E aí o Gonê esqueceu o microfone aberto e disse que fez cagada no depoimento do Aldo Rebelo, né? Em determinado momento aqui, o Paulo Gonê cometeu uma fraude durante uma gafe. Durante o depoimento do ex-ministro Aldo Rebelo, o Rebelo foi chamado como testemunha, coisa e tal. Quando é chamado como testemunha, primeiro a defesa faz as perguntas para a testemunha, uma testemunha de defesa, depois a PGR pode fazer também perguntas para a testemunha. Né? Então, o Gonê, sem perceber que o seu microfone ainda estava aberto, falou, fiz uma cagada agora. Segundo relatos, as pessoas que acompanhavam a sessão deram risada. Então, bacana, já que é um circo essa porra toda, já temos o palhaço do circo. Aliás, o Gonê, já parou pra pensar que o Gonê, se botar um narizinho de palhaço nele aqui, fica certinho o palhaço? Já temos todo o circo armado, já tá lá o dono do picadeiro, o dono do circo, Alexandre de Moraes, o palhaço é o Gonê, já tá tudo certo, já. Pelo menos fez o pessoal rir, né? Um momento de descontração lá nessa palhaçada toda. Quem também falou hoje foi o Mourão, né? Que disse que nunca foi apresentada nenhuma minuta de estado de exceção. Em todas as oportunidades que eu me encontrei com Bolsonaro, em nenhum momento ele mencionou qualquer medida que pudesse apresentar qualquer ruptura com o status quo. O Mourão negou que tenha rasgado o minuto em reunião com o Bolsonaro. A PGR perguntou sobre uma mensagem encontrada no celular do ajudante do Mauro Cid, que ele teria conversado com o presidente e alegou que o Peru é logo aqui, numa referência ao país vizinho que tinha recentemente tido um golpe de Estado, o Pedro Castilho, da esquerda, que lá foi uma tentativa de golpe de Estado, aquilo que é uma tentativa de golpe. O cara foi na televisão e falou, está dado golpe, está dissolvido o Congresso, as Forças Armadas vão controlar o país e pronto. Ele tentou. Isso, Alexandre de Moraes, é uma tentativa de golpe. O cara foi lá e tentou o golpe. Deu errado. Ele está na cadeia. 40 anos de cadeia, o Pedro Castilho. Muito bem aplicado, diga-se de passagem. Aqui, ó. O senador diz que a mensagem é fake news, que ele nunca rasgou nada. É aí que tá. Ou seja, já desmontou de novo a versão lá do relatório da PF, da fábula da PF que eles inventaram lá. O problema dessa história é que a gente sabe como é que isso vai acontecer, né? Vai ser testemunha atrás de testemunha mostrando que o relatório da PF é uma fábula que não tem nada. Mas o pessoal da STF já está tão comprometido com o golpe, eles já fizeram tanta merda em nome desse golpe, que se eles agora chegarem à conclusão que não tem golpe, eles ficam numa situação ruim. Então eles têm que achar um golpe, eles vão condenar Bolsonaro pelo golpe por causa disso. Agora, que é um absurdo, é um absurdo. E eu tenho certeza que a história vai colocar os pingos nos is nessa coisa aqui. Tenho certeza que Bolsonaro, espero que Bolsonaro seja candidato em 2026, mas mesmo que não seja, vamos eleger alguém da direita, o STF vai vir para a direita até 2030 e a história vai começar a mudar então. Alexandre de Moraes que se prepare, ele vai ter que encarar todos esses erros que ele está cometendo aqui, ele vai ter que encarar em algum momento. Ter que pagar por esses crimes, ele vai ter que pagar por esses crimes. Alexandre de Moraes precisa pegar cadeia por isso que ele está fazendo.